Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião com mais uma palavra simples para o seu coração. Vamos para Mateus, capítulo 26, versículos 36, 37, 38 e 39, que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E então, gente boa, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração em momentos de angústia. Nós observamos aqui que Jesus, enquanto ser humano, ele estava passando por um momento de muito sofrimento e ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não quis exibir uma super espiritualidade. Não. Ele assumiu sua plena humanidade e as suas fragilidades. E a gente observa no versículo 36 que ele foi com os discípulos a um lugar e disse para eles: Olha, eu vou ali orar. Mas ele também disse o seguinte: Fiquem aqui e vigiem comigo. Então eu observo aqui que Jesus faz o seguinte: ele, além de estar passando por um problema, ele deixa muito claro para os seus discípulos a sua necessidade de apoio. E aí eu gostaria que você, diante das adversidades, pensasse mais no resultado do que no orgulho. Se você está precisando de ajuda, assuma que está precisando de ajuda. Porque de nada vai adiantar você ostentar uma força que você não tem ou uma condição que você não possui. E Jesus, ele deixou muito claro isso. Ele chamou seus discípulos, pediu a companhia dos seus discípulos e diz o texto no versículo 37 que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Nós, por exemplo, como cristãos, nós somos muito tentados a abraçar um preconceito de que o cristão ele precisa estar sempre rindo, quando Deus nos dotou com a capacidade, inclusive, para a tristeza. A tristeza, ela é um sinal. Então, quando nós nos entristecemos, algo contribui para a nossa reflexão, contribui para nós observarmos como chegamos onde chegamos. Uma pessoa muito alegre, dificilmente ela vai estar sendo reflexiva, mas uma pessoa num momento de dificuldade, com certeza. E a tristeza, ela é um sinalizador de como está a nossa alma, como está a nossa vida, como está o quadro ao nosso redor. E Jesus não foge disso. Diz o texto que ele começou a entristecer-se e angustiar-se, porque ele estaria levando o pecado de toda a humanidade. Ele estaria rompendo um relacionamento perfeito com o seu Pai eterno. Ele estaria sendo destratado por aqueles que, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, os seres que foram criados por ele, para ele e dele, se você observar, estariam ali zombando dele, cuspindo nele, batendo nele, e ele passaria por todo esse sofrimento. Então, naquele momento ali, e é interessante que Jesus passa toda uma trajetória de plena segurança, firmeza, mas naquele momento ali ele deixou para entristecer-se e angustiar-se. Não é vergonha ficar triste, não é fraqueza ficar angustiado, é humanidade.
Até porque não dá para ficar falando bonito diante de Deus. Não dá para ficar sustentando uma máscara de uma espiritualidade que a gente não tem. Não dá para fingir que somos mais do que realmente somos. E Jesus, como a verdade viva, ele não ia fazer isso. E aí diz o texto que ele chama os amigos para ficar com ele e na sua oração ele se prostra com o rosto em terra. E ele abre o seu coração. E ele fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, Jesus está deixando muito claro que o que ele tinha para fazer era pesado demais. E que se tivesse um plano B, que ele toparia. Ou seja, não é vergonha você ser gentil consigo mesmo e admitir: olha, está difícil lidar com essa tentação, Senhor. Está difícil lidar com essa perseguição, Senhor. Eu sei que eu deveria fazer isso, isso, isso e isso. Entretanto, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou pensando em jogar a toalha. Não é vergonha você ser transparente com Deus. E é interessante que Jesus, ele não fica de pompa. Ele joga aberto, no papo reto. E aí diz o texto que ele fala: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí a gente, ao mesmo tempo que vê um Jesus humano, um Jesus humilde, um Jesus dependente, um Jesus que pede apoio dos seus mais chegados, um Jesus que separa um tempo para se entristecer e se angustiar, que não vive naquela ilusão de que tem que estar sempre na ditadura da felicidade. Não. E aí esse Jesus, ele deixa muito claro para os seus amigos, ele joga aberto como ele está se sentindo. Ele fala: a minha alma, ela está angustiada, profundamente triste. Minha alma está numa tristeza mortal. E aí ele joga aberto com Deus, mas ele também diz para Deus o seguinte, ele fala o seguinte: olha, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então que eu e você possamos ter isso em mente. Que Deus faça a vontade dele, por mais que nos doa, porque nossa vida é dele, tudo é dele, para a glória dele. Oração não é uma lista de pedidos, oração é uma conversa. Vamos bater um papo com o nosso Pai Celeste? Não estamos sós. Eu sou o pastor Roberlan Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. E eu desejo paz.